Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a longa série de ataques ao longo da fronteira sul de Israel, com alguns desses ataques utilizando meios ofensivos caseiros, mas muito letais, como pipas e balões incendiários. O canal só existe e cresce graças à sua curtida e visualização. Por isso, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. No dia 30 de março de 2018, tiveram início os chamados protestos na fronteira de Gaza. Esses protestos, incentivados pela organização islâmica sunita Hamas, tinham por objetivo pressionar o governo israelense, no sentido de permitir a entrada de palestinos no país e a expulsão de cidadãos israelenses vivendo próximos à fronteira. Motivo pelo qual os protestos foram batizados pelo Hamas de A Grande Marcha de Retorno. Diversos acampamentos foram montados ao longo da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, nos quais mais de 10 mil pessoas se reuniram. Essa fronteira é uma das mais bem vigiadas e guardadas do mundo, e durante os protestos, muitos palestinos tentaram atravessá-la à força. O dia 14 de maio foi o mais complicado de todos, quando mais de 3 mil palestinos, a maioria homens, avançaram contra a fronteira fortificada. Apesar dos avisos transmitidos por alto-falantes alertando para o uso de força letal, em diversos pontos a fronteira foi violada, e apenas nesse dia, cerca de 60 palestinos foram mortos. No dia 15 de maio, data a partir da qual os protestos diminuíram muito de intensidade, cerca de 112 palestinos já tinham sido mortos desde março. O Hamas afirma que todos eram civis, mas dentre os 112 mortos, Israel afirma que 93 eram homens registrados como terroristas ativos, iniciando desde então um grande braço de ferro, com Hamas e organizações afiliadas acusando Israel de atirar para matar contra manifestantes desarmados, com Israel argumentando que manifestantes eram apenas massa de manobra para o Hamas tentar infiltrar terroristas naquele país e que muitos desses terroristas foram mortos. E em paralelo a esses protestos, Israel foi atacado por um novo tipo de arma, que apesar de parecer simples, tem um efeito psicológico muito grande: as pipas e os balões incendiários. Basicamente são dispositivos incendiários caseiros, pendurados em pipas ou em balões, que aproveitando-se dos ventos mediterrâneos que sopram do mar em direção ao interior de Israel, tem por objetivo provocar incêndios em zonas florestais, em cidades e em campos agrícolas. De acordo com o governo israelense, entre março e julho de 2018, foram provocados mais de 700 incêndios naquele país, resultando na destruição de mais de 5.000 acres de bosques, 1.500 acres de campos agrícolas e causando danos em casas e sistemas de distribuição de eletricidade. É impossível determinar o número de balões e de pipas incendiárias soltas nesse período, mas estimativas de Israel indicam que, por dia, de 150 a 200 balões e pipas são lançados da faixa de Gaza em direção a Israel. São armas que, depois de soltas, podem cair em qualquer lugar, não importando se é um alvo civil ou militar. Além dessas novas armas, os foguetes continuaram sendo amplamente empregados, com a arma de eleição sendo o Kazan, um foguete não guiado, muito fácil e rápido de ser produzido, com cada um não custando mais do que $600. Esses foguetes começaram a ser construídos e lançados sobre Israel em 2001, e desde então, estima-se em mais de 20 mil o número de lançamentos. Como não são guiados e têm pouca precisão, costumam ser lançados contra aldeias, cidades e assentamentos israelenses. E desde essa sexta-feira, dia 13 de julho, o número de lançamentos de foguetes Qassam e de balões incendiários atingiu uma proporção recorde. Entre sexta e sábado, Israel acionou as suas sirenes de alerta quase 200 vezes, com pelo menos 110 foguetes atingindo diversas áreas no sul do país, na fronteira com a faixa de Gaza.
Graças a um amplo e bem montado sistema de alerta antecipado, composto por muitas estações de radar, Israel consegue determinar com grande precisão o local de lançamento desses foguetes, mas não pode revidar diretamente contra esses locais, já que os lançamentos são feitos a partir de zonas muito povoadas e de posições como pátios escolares ou do topo de hospitais. Isso obriga os israelenses a assumirem uma postura mais defensiva, valendo-se do chamado Iron Dome, um sistema de defesa já abordado em detalhes nesse vídeo, cujo link está na descrição. Mas nesse sábado, após mais de 24 horas de incessantes ataques com foguetes e balões incendiários, Israel realizou fortes contra-ataques contra conhecidas posições do Hamas, o que incluiu um edifício em Al-Shat, que, de acordo com o governo israelense, servia como centro de treinamento. O ataque foi devastador e resultou na completa demolição da estrutura. Outras áreas ligadas ao Hamas, como campos de treinamento, depósitos de suprimentos e munições e também túneis, foram atingidos e destruídos. Pouco depois desses ataques, fontes do Hamas disseram que aceitaram cessar-fogo com Israel através de negociações com o Egito. Como referi, Israel não pode atacar diretamente os locais de lançamento, sob risco de matar dezenas ou mesmo centenas de civis usados como escudos humanos, tendo por isso a difícil tarefa de encontrar os centros de comando e treinamento e atacá-los da forma mais cirúrgica possível, e foi isso que fizeram ontem, dia 14 de julho.